Olá, eu sou Gayan, do projeto Yoga Sem Fronteiras. A você que está aqui conosco, seja bem-vindo e amorosamente acolhido na luz do nosso ser de luz. Que possamos, nesses momentos que estamos juntos, compartilhar de elementos que favoreçam e ampliem as nossas capacidades de expansão consciencial. Pois bem se trata disso. Todo caminho espiritual é um caminho de expansão consciencial, de nós conseguirmos garimpar elementos que possam alimentar ou substanciar essa proposta de busca e de crescimento na condição de peregrinos que temos e somos em busca dessa meta maior, que nós poderíamos chamar de iluminação. Hoje nós fizemos um post em que nós colhemos um retalho de um poema de Rabindranath Tagore. Nós sabemos que Rabindranath Tagore, em sua linguagem poética, ele tinha uma afeição extraordinária pela busca do divino. Ele sempre se colocava como aquele que, em separatividade, busca o amado ou a amada, que no caso é Deus. Ele é aquele que está em processo de busca, que parte para o encontro daquele que é a razão maior da sua própria existência. E isso ele faz numa linguagem muito poética. Então, Rabindranath Tagore tem poemas fabulosos, e sempre focado nessa questão de uma jornada individual e interna em busca da essência maior do que somos, que ele chama de aquele ou aquela, a amada ou amado, enfim. Então, nesse retalho que nós tiramos de um dos poemas de Rabindranath Tagore, ele falava sobre a questão do silêncio como uma expressão de oração, como a dizer ao princípio supremo: se tu não me escutas, vou me nutrir do teu silêncio, vou fazer do teu silêncio minha oração. Isso é muito interessante. Quando nós conseguimos ou identificamos a oração como um processo silencioso, de não verbalização, apenas um processo de nos encontrarmos internamente em silêncio e dentro desse silêncio nós conseguirmos perceber a presença divina, o ser real em nós. Existe até uma história muito interessante de Madre Teresa de Calcutá, que uma vez sendo ela perguntada como era o processo de oração dela, quando ela orava, o que ela dizia a Deus, ela respondeu: eu não digo nada, eu apenas escuto. E aí eles perguntaram: e Deus? O que Deus te diz? E ela respondeu: Deus não me diz nada, apenas escuta. É interessante porque é uma proposta de silêncio para silêncio, Madre Teresa, ela tem uma face pouco conhecida pelas pessoas que cultuam as suas atitudes caritativas, muito louváveis. Mas, paralelamente a isso, ela teve uma vivência interna de busca por Deus que foi pontuada por uma certa ausência. Ela vivia o tempo todo se sentindo vazia, como se Deus nunca chegasse até ela. É como se ela vivesse e padecesse eternamente a miserabilidade de não ter Deus. Existe um livro muito bonito, que é esse aqui, vou até pegar ele aqui, que é um livro que nós lemos,
que são as cartas de Madre Teresa. O título do livro é Venha, Seja a Minha Luz. Então, nesse livro fabuloso, ela conta justamente esse processo de secura interior, né? Que aqui está realmente as cartas dela para o confessor dela, onde ela mostra realmente o que era o processo de vida interior dela, né? Que nós vamos, às vezes, ficar até um pouco assustados, porque quando nós pensamos em Madre Teresa e imaginamos ser um ser conectado com Deus, que vive em estado de beatitude, de graça, pelo contrário, né? Ela se sente o tempo todo num estado de miserabilidade por não conseguir estabelecer essa presença divina nela, o que é muito interessante, o que nos aproxima muito daquela questão da noite escura da alma, né? Que São João da Cruz pontuava, né, na sua poética teológica, né, magistralmente sobre essa questão da noite escura da alma. Madre Teresa foi sem dúvida um desses espíritos que atravessou essa noite escura da alma, onde o ser é deixado sozinho, né, sem as benesses da felicidade da presença divina, para que ela possa fazer um processo austero de crescimento espiritual. O que é muito plausível, uma vez que, se nós estamos imbuídos de presença divina, de graça divina, de alegria divina, o nosso esforço não vai ser contundente. Nós vamos ficar desfrutando dessa bem-aventurança. Ao contrário, quando estamos no deserto, na secura, isso impulsiona o ser para o crescimento, né? E com isso, falando de Madre Teresa, nós desviamos um pouco do ponto central, que era falar sobre o silêncio na oração, né? O que é também interessante, porque nós estamos aqui num diálogo, né? Nós estamos aqui numa partilha. Nós queremos justamente isso, compartilhar ideias, levar ideias, né? Falar sobre, na intenção de construir algo, né? Então, a oração como silêncio, o silêncio como uma oração, é uma postura diferente. Porque, de fato, verbalizar para Deus as nossas necessidades é algo um pouco até insensato, tenhamos que admitir, pois se Deus é a onisciência absoluta e é a essência daquilo que nós somos, para além daquilo que nós podemos conhecer de nós mesmos, que necessidade há de verbalizar para Ele as nossas necessidades, as nossas questões, uma vez que Ele delas já sabe, né? Delas Ele tem a ciência, né? Por ser onisciente e por ser a essência daquilo que verdadeiramente somos. Então, em vez de se estabelecer um diálogo que às vezes é mental, né, uma petição, talvez mais profícuo seja o estado de silêncio. E veja que as tradições orientais, como, né, o Zen budismo, o budismo, as práticas de algumas linhas do yoga, né, elas preceituam justamente esse estado de silêncio como uma conexão com Deus, silenciando a mente, permitindo esse vazio, esse frescor que permite sentir a presença divina, né? Isso o silêncio traz. É um estado diferente de estar em oração. Nem sei se nós podemos chamar isso de oração. Geralmente nós vivenciamos as orações tradicionais em três naturezas distintas. As orações que buscam pedir algo, solicitar algo a Deus, saúde, prosperidade material, relacionamento, enfim, alguma necessidade que o ser tem, que ele externa verbalmente a esse ser que ele acredita que possa atender às suas súplicas, para que possa ser estas súplicas atendidas por esse ser supremo, superior,
seja qual nome queira se dar a ele. Então essa é a oração mais comum, né? Como diz um grande sadhu hindu, é a oração dos mendicantes, daqueles que são mendigos espirituais, porque só sabem pedir, fica esmolando a Deus com coisa que Deus não saiba das nossas necessidades, e o plano divino, na inteligência regente suprema universal, não traga para nós as vivências exatas que precisamos experienciar no projeto espiritual que estamos atravessando. Mas é a mais comum, é a oração de rogativa, de petição, né? Onde nós, às vezes, até exigimos de Deus, ou fazemos berganha, troca, se você me der isso, eu faço isso, que são as promessas, né? Vou a pé até tal lugar, vou andar de joelho, vou ficar 1 ano sem comer carne, enfim. É uma coisa que, se nós formos, com todo respeito a quem o faz, obviamente, mas se nós formos trazer para uma lógica espiritual, é uma coisa que não faz muito sentido. Essa berganha, né? Essa barganha, essa troca, esse comércio, esse mercantilismo com Deus. Nós somos muito mercantilistas, né? Nós sempre trabalhamos para o nosso próprio interesse, e para ganhar algo, nós pagamos algo, né? Ou seja, um sacrifício pessoal para obter um benefício muito maior. Bom, esse é a primeira natureza de oração. A outra, um pouco mais rara, é aquela em que as pessoas oram em louvor. Ou seja, não querem pedir nada, querem apenas louvar, né, esse ser, esse algo divino que elas reconhecem como estando na regência do universo. Então é uma oração de louvor, de exaltação de Deus. Essa é, obviamente, muito mais meritosa, muito mais edificante no sentido da economia espiritual. E por fim tem aquela oração daqueles que oram para agradecer. Pedir, exaltar, louvar ou agradecer. O do agradecimento é aquele que é a mais bela, talvez, que a pessoa reconhece que tudo que tem já é perfeito, e que a vida dela é perfeita e que ela só tem a agradecer. E é interessante que quanto mais ela é grata e agradece, mais a vida se torna abundante. A abundância vem da gratidão. As pessoas que têm espíritos gratos são pessoas que já trazem em si o princípio da abundância, porque elas veem a abundância em tudo, por isso agradecem, por cada coisa. E quanto mais agradecem, elas atraem para a sua realidade a prosperidade. Quando falamos de prosperidade, não estamos nos restringindo à questão material. Prosperidade em todos os sentidos, emocional, psíquica, relacional, enfim. Então a gratidão é algo raro ainda nesse planeta, mas são espíritos nobres, espíritos de escola que possuem essa característica de sempre entrar em contato com o divino para agradecer. Então essas são as 3 linhas básicas de oração. E o silêncio seria uma via outra alternativa, que é um estado de imersão profunda no nosso próprio ser, onde a mente, os conceitos, tudo é silenciado e nós vivenciamos essa presença sem nomes, sem conceituação, e dentro disso nós sentimos que nós somos, que esse ser é, e que a presença divina está em nós. Inclusive, existe um livro da Helena Petrovna Blavatsky, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, que é um livro belíssimo que se chama A Voz do Silêncio, que ela diz justamente desse caminho de se estabelecer o silêncio interior para atingir a iluminação. É um livro que ela escreveu,
se não me falha a memória, em 1889, quando ela estava em Paris. Ela tirou uns dias de repouso para descansar em Paris e escreveu esse livro, né, a partir de registros antigos, né. Dizem que Helena Petrovna Blavatsky, ela escrevia com automatismo. Ela começava a escrever e não consultava livros, registros, absolutamente nada. Aquilo era um fluxo contínuo, 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 tanto que o processo de produção do livro era muito rápido, né? E é um livro que nós indicamos, é um livro muito, muito interessante. E aí tem por tema justamente o título, A Voz do Silêncio. É uma das obras basilares da teosofia, né? E ali tem muitos princípios, muitas práticas técnicas, né? Enfim, é isso. E nós, é uma boa ideia, nos veio aqui agora, vamos colocar o nome nesse vídeo de A Voz do Silêncio, em homenagem a essa extraordinária Helena Petrovna Blavatsky, e porque também a voz do silêncio é um princípio de contradição que sustenta bem essa ideia. Ou seja, no silêncio se pode escutar uma voz, né, que não é uma voz, né, dos sentidos físicos, captados pelos sentidos físicos, né, e que essa voz é a voz de Deus, é a voz do divino, é a voz do Supremo, que se estabelece no silêncio. É a voz do silêncio, ou seja, o silêncio é passível de dizer algo para nós. E quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, como dizia, né, o Mahavatar Samana Jesus. Né? Então, que todos nós possamos estar na luz da consciência maior. Né? Bom ter você aqui conosco, aqueles que se sentirem inclinados, que se inscrevam no nosso canal, que dê a sua apreciação, o seu like, né? Porque isso vai nos ajudar muito para que nós possamos construir esse caminho de partilhas, para que esse vídeo e outros vídeos possam chegar a mais pessoas, né? São sementes que são lançadas nesse mundo virtual, né? Então, gratidão, Shiva Shambho.